Olá, no programa Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também falar do projeto de lei que institui o selo Empresa Inclusiva para as empresas do estado de São Paulo que adotarem essa prática. Olha, um levantamento elaborado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações do E-Social, em janeiro deste ano, mostra que o país tem 545.940 pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, inseridos no mercado formal de trabalho, e que 93% destes trabalhadores estão em empresas com mais de 100 empregados. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui através da nossa plataforma Zoom, a doutora Viviane Limonde, que é doutora em Direito, né, e faz parte também da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. E o Marcelo de Abreu, que é diretor de desenvolvimento da Acertem, que é a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Olha, muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu sei que o Marcelo é um cavalheiro, tenho certeza disso, né, Marcelo? Então eu vou começar pela doutora Viviane. Doutora, eu acabei de fazer essa abertura aqui, falando desse número, né, de pessoas hoje aqui no mercado de trabalho. E eu queria saber quais são, no caso, os principais direitos das pessoas com deficiência exatamente no mercado de trabalho, doutora. Olá, Sérgio, obrigada. É um grande prazer estar com você aqui no Alesp em Pauta. Bom, antes da gente falar diretamente sobre isso, é importante que a gente traga a noção de que a pessoa com deficiência no mercado de trabalho é uma matéria de direitos humanos. O Brasil ratificou uma convenção internacional da ONU lá em 2000 e 2009. A partir desse momento, o Brasil assumiu um compromisso de outorgar às pessoas com deficiência autonomia em todos os aspectos da vida, para todos os seus direitos fundamentais, incluindo o direito ao trabalho, ao emprego, à habilitação, à reabilitação, e não é um trabalho comum, é um trabalho com uma projeção de carreira num ambiente competitivo. A partir daí, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é datada de 2015, que também prevê a questão do mercado de trabalho, da pessoa ser inserida, habilitar-se e reabilitar-se no ambiente competitivo. E temos agora, aqui em São Paulo, este projeto de lei que institui o selo Empresa Inclusiva, que certamente vai fomentar ainda mais o interesse das empresas em promover a inclusão no mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma, né, Marcelo? Doutora Viviane, a gente tem essa lei, a lei de cotas, né, vamos dizer assim, que é obrigatório empresas, né, Marcelo, com até 100, ou de 100 até 200, né, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, a ter aí pelo menos 2% de empregabilidade a pessoas com deficiência, não é isso, Marcelo? Sérgio, olha, iniciativas como essa que trazem a questão legal para poder ajudar a pessoa com deficiência são muito importantes. Por quê? As empresas não percebem que elas vão crescendo. O brasileiro, por natureza, ele é solidário, ele quer ajudar. Mas daqui a pouco o empresário está com 100, 150 funcionários e não percebeu que ele poderia ter também dado uma oportunidade a uma pessoa com deficiência. Porque a legislação ajuda, mas o que mais ajuda, onde as empresas mais ganham, é de ter uma pessoa com deficiência no seu quadro laboral. Há benefícios por ter a diversidade, a gente aprende muito com essas pessoas e elas efetivamente têm qualificações que podem ajudar as empresas. E eu quero dar um exemplo rapidinho aqui. Uhum. Eu trabalho numa das empresas que eu cuido, ela produz tecnologia para a internet para procurar emprego. Quando você tem uma pessoa com deficiência na equipe, ninguém tem coragem de publicar algo na internet para os usuários usarem, esquecendo do colega de trabalho que tem uma deficiência auditiva, que não enxerga direito, ou que para ler ele tem alguma dificuldade e precisa de algo tecnológico para conseguir assumir aquela informação e poder interagir com o computador. Então, ter pessoas com deficiência hoje faz as empresas produzirem coisas melhores para o mercado. Então, a legislação ajuda para dar aquele start. Mas quando as empresas absorvem uma pessoa com deficiência no seu quadro laboral, elas passam a ver que aquilo é bom, quebra barreiras,
supera preconceitos e ajuda as pessoas e a própria empresa tem um retorno, por assim dizer, do seu investimento naquela pessoa. Tem razão, né, doutora Viviane? E vocês podem, viu, doutora Viviane e Marcelo, os dois, durante aqui a nossa conversa, conversarem entre vocês também, né, interpelarem, enfim, não tem problema nenhum, tá bom? E eu queria, dando a continuidade do que o Marcelo falou, viu, doutora Viviane, dessa questão da inclusão do brasileiro em si, ser solidário, né? E também ajudar as pessoas, isso é fato, né? Mas eu acho que, mesmo assim, é como a lei também de cotas, a lei racial, também não deveria existir, a gente sabe muito disso também, como a inclusão de pessoas deficientes com deficiência no mercado de trabalho, né? E já é um grande avanço aqui no Brasil, né, doutora? Sérgio, a lei de cota, sem dúvida, foi um primeiro avanço, assim como há outras leis também que previam as questões de deficiência, tratamento prioritário, etc. Mas a lei de cotas, como o Marcelo mesmo disse há pouco, ela abrange, ela tinha uma obrigatoriedade, Marcelo me corrija se eu estiver errada, de empresas realmente acima de 100 pessoas. Isso. Então, a partir do momento que você tem uma lei brasileira de inclusão, você tem um projeto de lei que trata desse selo inclusivo, você traz essa questão da inclusão no mercado de trabalho também para as empresas menores. Você traz essa questão para o seu dia a dia. E é como o Marcelo falou, o brasileiro é um povo solidário, mas, independentemente disso, nós tivemos aqui na nossa nossa história, uns preconceitos. Eu vou falar aqui um preconceito que era um estigma, por exemplo, com relação à pessoa com deficiência intelectual ou mental. Um código de 16 que vigorou de 1916 até 2002, eu me formei em 98, eu estudei para esse código. Ele tratava a pessoa com deficiência mental como loucos de todo gênero. Então, nós temos aqui um estigma que sobreviveu na nossa legislação, e a gente sabe que a legislação ela apenas reflete o valor de uma sociedade que tem um estigma. Ela trouxe consigo um preconceito. E as pessoas, por causa disso, as famílias se sentiam muito oprimidas e culpadas por terem no seu seio uma pessoa com deficiência. Então, elas preferiam proteger, cuidar e não otorgar uma autonomia. Então, a autonomia ela vem agora. Eu digo que a gente está no começo ainda desse direito. Talvez esperemos que nós possamos estar aqui quando nós virmos esse direito florescer. Mas ainda a gente está neste início. Então, este selo inclusivo, essas práticas que eu estava conversando com o Marcelo, dessas empresas que promovem a habilitação, e mais do que isso, o entendimento que a pessoa com deficiência tem capacidade, tem potencialidade, ela tem vontades e preferências, isso é de fundamental importância para uma sociedade justa e solidária, que é o que a Constituição prevê. Então, embora sejamos todos solidários no Brasil, nós não podemos esquecer que, ao longo da vida, Segunda Guerra Mundial, pessoas com deficiência foram as primeiras a serem exterminadas, enfim, um pouco do que eu já falei aqui, as pessoas viveram preconceito, então a gente está na hora de terminar isso. Olha, eu vou, viu, Marcelo, só para a gente deixar claro, Marcelo, antes de você falar sobre uma outra parte desse assunto que a gente está conversando aqui, só para se ter uma ideia, você falou, é certíssimo o que a doutora Viviane disse, mas eu tenho aqui, ó, segundo a lei 8.213 de 91, vou olhar para o Marcelo aqui no vídeo, no monitor, Marcelo, olha, que é conhecida como a lei de cotas, né? Empresas com 100 a 200 trabalhadores precisam ter 2%, como eu falei no começo, do seu quadro funcional de pessoas com deficiência. De 201 a 500, são 3%. Né? 201 a 500 funcionários. De 501 a 1.000, são 4%, Marcelo. E com mais de 1.000 funcionários, são 5%, garantindo assim, claro, né, gente, a contratação de pessoas com deficiência em seus quadros, permitindo-lhes aí o quê, Marcelo? Uma oportunidade, a oportunidade de trabalho, né? É isso aí, Sérgio. E sabe, eu concordo que a lei é muito importante, mas ela é importante para quebrar a inércia. Eu acho que a doutora vai concordar comigo que muitas empresas, às vezes até autuadas, passam a contratar alguém, uma pessoa com deficiência, mas depois elas percebem, por conhecer e perder o preconceito,
de que há muitas pessoas com deficiências que podem contribuir para o crescimento daquela organização. Então, esse 2%, 3% é o mínimo, né? É o que se Uhum. espera do que se faça no mínimo. Mas depois aquilo começa a O andar que deveria ter muito numa mais, né, velocidade Marcelo? Você falou diferente. do mínimo, é o mínimo. O que Deixa deveria eu ter dar muito mais. exemplos, viu, Sérgio? Olha que interessante. Por exemplo, a doutora falou do pessoal que tem alguma deficiência mental, né? Essas pessoas, nós precisamos entender aonde elas podem se encaixar Uhum. para contribuir para a organização. Aqui na minha região, existe uma grande multinacional em que ela tem pessoas com deficiência em todas as áreas. Uma das áreas é jardinagem. E tem pessoas que amam mexer com a terra, independente se elas são ou não portadoras de algum tipo de deficiência. Nós temos também vagas para profissionais de TI, às vezes até mesmo para trabalhar remoto. Em algumas circunstâncias, trabalhando para empresas fora do país, pessoas com deficiência física. O fato é que todos nós, quais indivíduos, nós temos habilidades e talentos únicos. Basta olhar sem preconceito que você vai encontrar pessoas com ou sem deficiência para poder trabalhar. Mas como existe ainda o preconceito, e normalmente o preconceito é gerado pela falta de conhecimento, existe uma certa barreira. Mas quando você começa a trabalhar com uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência motora ou uma deficiência mental, e você vê que ela contribui, que ela é produtiva, que ele é um colega de trabalho, um amigo, você começa a gostar daquilo. Uma das empresas que eu gestiono, ela tem um dos seus principais colaboradores, uma pessoa que é surda. Ela não tem audição, audição zero. E sabe onde ela trabalha? No atendimento. É um atendente incrível. Porque hoje não se atende só pelo telefone. Você tem chat, você tem e-mail, você tem outros veículos, né? É multimodal hoje a comunicação. Então a gente consegue ver que a pessoa com deficiência, quando ela começar a ser mais inserida ainda na sociedade, e o preconceito for diminuindo, e a gente aprender como empresários que é possível contratá-los e que existem funções que eles se encaixam, porque não adianta forçar também, né? Pense na pessoa sem deficiência. Não adianta pegar uma pessoa que não tem habilidade de comunicação e colocar para apresentar um programa de TV na Leste. Não Nossa. vai dar certo. E a Tem que própria ser LBI, qualificado. né? E a própria É, LBI determina o respeito ao perfil vocacional dessa É, mas pessoa, também né? isso, depende do tipo de esse é o deficiência ponto. que a pessoa tem, né? Porque tem sim, eu já vi, eu conheço apresentador com deficiência física, isso não tem problema nenhum. Não, Isso. depende do tipo, Independente se tem ou não tem né? deficiência, pode ser Pode ser apresentador. sim, Porque o que claro. não dá, talvez? Exatamente. Uma pessoa que talvez não queira ser apresentador e a gente tentar forçar. E eu já vi esse erro ser cometido, Ah, entendeu? sim, aí Ah, sim. temos que cumprir cota. Então contrata e põe lá. Não vai dar certo. Entende a pessoa, entende como é que ela pensa, qual é a família que ela vem, que tipo de, às vezes, de limitação que ela tem, às vezes é motora, enfim, qual é a rotina dela, e daí você consegue assumir isso dentro da Sim, você pode ser organização. uma deficiência auditiva, de fala, né, de visão, aí é Claro, claro, não tem como, né? Porque a pessoa tem que ter voz, tem que ter a visão para enxergar, tem que ter ouvido para ouvir, né, as matérias, o que você está falando, o que você está recebendo de volta no estúdio, né, como videotape, enfim. Então são coisas que são situações também que não tem como, não é qualquer empresa que, uma empresa como televisão é difícil nessa parte, mas você tem funcionários cadeirantes, né, você tem, né, vários tipos de pessoas com deficiência que trabalham na TV, isso não é problema. Não é? Eu queria falar agora, o Marcelo e doutora Viviane, vamos falar do projeto de lei da deputada Andréia Werner, que é a nossa deputada aqui da Assembleia Legislativa, que inclusive uma das bandeiras dela é o autismo, né? A deputada, inclusive, ela tem um filho, ela está sempre na tribuna aqui, ela fala do filho dela que tem o autismo, né? Que sofre do autismo, e ela também, parcialmente, ela tem, mínimo, mas tem também, e ela tem a força, né, de admitir isso, de falar em público, de dizer, olha, e luta por essa bandeira, né, do autismo aqui na Assembleia. E é muito importante. E ela é, inclusive, autora desse projeto de lei, que é a empresa inclusiva, né, doutora Viviane. Eu queria que vocês falassem da importância desse projeto, se for aprovado, né, se virar lei, a importância para as pessoas com deficiência. Doutora Viviane.
Sérgio, na minha opinião, este selo, né, da empresa inclusiva nada mais é do que a própria completude da nossa lei. Nós Uhum. temos, como eu falei, uma lei brasileira de inclusão que prevê a questão da habilitação, reabilitação profissional, direito ao emprego, direito a uma carreira competitiva, etc. Mas como o Marcelo disse, se as empresas não se atentam a isso, elas não percebem que elas têm que contratar. Então, esse selo, inclusive, é um grande incentivo, porque não só impõe, né, até ele impõe certas obrigações a fim de que essas empresas tenham benefícios tributários, participação de licitações. Então, ele impõe obrigações diversas. A primeira, contratação de pessoas com deficiência, de 2 a 5% de empregados com pessoas com deficiência. Então, a gente já percebe que aumenta a porcentagem, a alíquota é maior do que a lei de cotas. Além da Uhum. contratação de pessoa com deficiência, prevê também a contratação de 2 a 5% de cuidadores de pessoas com Isso. deficiência. Então, você não apenas dá à pessoa com deficiência, outorga a ela o seu direito ao emprego e trabalho, como também valoriza as pessoas que cuidam da pessoa com deficiência, que, por uma questão aqui histórica, cultural, é importante a gente mencionar que as famílias que têm no seu seio pessoas com deficiência sempre tiveram mais dificuldade de produzir renda, por isso até nós temos o LOAS, né? O benefício Isso. de prestação continuada. Então, a contratação de cuidadores também é muito importante. E, por fim, outro dever que a empresa tem que cumprir é ter um ambiente inclusivo, sem barreiras físicas, arquitetônicas ou atitudinais. Atitudinais são as nossas atitudes com relação à deficiência. As físicas e arquitetônicas são as barreiras do próprio ambiente. Então, eu acho que esse projeto de lei ele vem bem ao encontro do que diz já a nossa LBI e, principalmente, do que diz a Convenção Internacional. Não, e também, ô Marcelo, isso vai, o selo, né, também vai ajudar as empresas, né? Eu tenho aqui alguns itens, como, por exemplo, critérios de bonificação e preferência para licitações e contratos com o poder público. Outro item, né, que vai também, se a empresa abraçar, né, o selo, vai beneficiar as empresas também, que é, no caso, requisito para inclusão em programas de financiamento e também parcelamento de dívidas. Olha só, requisito para concessão de benefícios tributários específicos, concessão do selo e fiscalização das empresas para verificação periódica de todas as condições delineadas no artigo tal, que deverão ser feitas pelo próprio órgão do Poder Executivo, conforme regulado em dispositivos complementar e com dotações orçamentárias próprias. Quer dizer, isso muito mais ainda, o que vai ser beneficiado, né, as empresas que vão se beneficiar com esse selo, não é, Marcelo? É verdade, Sérgio. E olha, não estou dizendo que a gente está atrasado, porque na realidade, quando a gente fala de legislação, as coisas são um pouquinho mais demoradas para que sejam consolidadas. Uhum. Mas no mundo dos negócios, isso já existe, né? Então, por exemplo, quando uma multinacional vem contratar uma empresa brasileira, ela verifica se essa empresa está cuidando da parte social, Sim. ambiental e se ela está permitindo que haja diversidade e inclusão. Então, isso revela uma sensação, uma motivação mundial de nós darmos oportunidades à pessoa com deficiência de exercer as suas profissões. Ainda bem que isso também está acontecendo agora no estado de São Paulo, e isso reflete aí acho que um grande movimento mundial, que é uma tendência, começando em grandes corporações, em países mais desenvolvidos, mas que ainda bem está chegando também para nós. Doutora Viviane. O que o Marcelo acabou de falar é da ESG, que são essas Isso. Uhum. práticas de boa governança empresariais, né? É uma sigla que significa meio ambiente, social e governança. Então, a Isso. inclusão da pessoa com deficiência, assim como a inclusão da pessoa negra, a inclusão da mulher, a inclusão da pessoa idosa, são práticas que devem ser absorvidas pelas entidades empresariais também. Isso já é muito requisitado no exterior. Agora, doutora Viviane, é bom a gente também explicar, eu sempre falo aqui, quando eu estou apresentando aqui um programa, que a gente está numa casa, não é de leis, mas é uma casa do povo. A gente chama aqui a Assembleia Legislativa, que é a casa do povo. Então, quanto mais simples a linguagem a gente falar e explicar, né, para o nosso telespectador, melhor ainda. Quanto mais, né, as informações forem na linguagem, vamos dizer assim, popular, melhor ainda. Eu queria, doutora, que a senhora explicasse, até para chegar nisso, para que o nosso telespectador, né, entenda um pouco melhor
como é que funciona, no caso, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, Sérgio, é que eu peço desculpas se por acaso eu usei muito juridiquês, mas é que a gente está Não, acostumado. imagina. Mas Não, é só para a gente lembrar. Eu falei só para a gente ter, é, né, na cabeça que a gente está falando para uma TV, né, para uma TV que é do povo, né? Assembleia, aliás, a Assembleia Legislativa claro. do Povo, né? É uma TV que funciona realmente para o nosso povo, a população. E a nossa Casa de Leis está aqui exatamente para ajudar o povo, a população de São Paulo. Mas tudo bem, imagina. A, Foi só um a lembrete, foi lei, só a um decisão, lembrete. a lei e a decisão judicial, elas devem ser feitas para o jurisdicionado, para o cidadão entender, compreender. Então, Exato. como funciona a inclusão? Diante dessas práticas, o que diz a lei? A lei diz, por exemplo, que as empresas têm o dever de promover o que a gente chama de adaptações razoáveis. O que são Uhum. adaptações razoáveis? Não é uma grande nos prédios. Então, a adaptação razoável para entrar uma cadeira de rodas, para que você tenha, portanto, um empregado cadeirante que consiga trabalhar naquele lugar, que ele consiga ir ao toalete, consiga voltar. Então, a lei, ela se atenta a isso. Então, Uhum. ela obriga as empresas a promoverem as adaptações razoáveis para que essa empresa seja apta a acolher essa pessoa com deficiência, e ela até criminaliza, ela diz que se a empresa não praticar as adaptações razoáveis, isso pode ser uma discriminação. E discriminação na lei é crime. Então, manda fazer adaptações razoáveis, manda ter inclusão e acessibilidade desde a época da seleção do funcionário, do candidato, até uma evolução da carreira. Então, como o Marcelo falou, não adianta você contratar uma pessoa com deficiência. Você tem que respeitar o perfil vocacional, aquilo que ela quer fazer. Você tem que oferecer a ela Uhum. instrumentos de acessibilidade. Então, o que o Marcelo acabou de falar, tem uma pessoa que é surda, mas ela atende muito bem no chat. Então, não tem por que você não contratar, pelo contrário, pode ser uma grande funcionária como qualquer outra pessoa, a capacidade dela está sendo exercida. Tem que oferecer, então, esse ambiente para que ela possa trabalhar, essa tecnologia assistiva, que é o quê? Um aplicativo no celular que ajude ela a escrever, a ouvir, a manifestar vontade. Tem que ter as órtese, prótese, tudo que ajuda a autonomia, a gente pode falar de tecnologia assistiva. Tem que ter um projeto de emprego, então não adianta contratar e deixar a pessoa lá. Não, ela tem que Sim. ter um ambiente competitivo de emprego, porque realmente você tem que reconhecer que a pessoa, ela tem sua potencialidade, ela tem sua capacidade. Então, tudo isso trabalha para reforçar a autonomia da pessoa com deficiência. O sentido da lei é esse. E a empresa, ela vai colaborar e acolher a deficiência. Lembrando que a deficiência, eu queria ter falado isso antes, ela não é mais um conceito estático, como era antes. Então, não é porque a pessoa teve uma amputação ou ela tem alguma situação, ela é pessoa com deficiência. O nosso conceito de deficiência é um conceito biopsicossocial. Eu preciso falar isso, embora possa parecer difícil, mas eu vou explicar. Isso significa que a gente analisa as questões corporais, as questões médicas de saúde, mas a gente também analisa as barreiras sociais. Então, é uma conta de multiplicação. Se a pessoa tem uma deficiência corporal nível 5 e ela enfrenta barreiras 1, ela vai ter uma deficiência 5. Se ela tem uma deficiência corporal 5 e barreiras nível 5, a deficiência dela vai ser 25. Então, você percebe que a colocação e a retirada de barreiras sociais, ela influencia no aumento ou na diminuição da deficiência. E é aí que entra o trabalho da empresa. Quando a Uhum. empresa contrata, quando a empresa coloca material para essa pessoa trabalhar, quando a empresa oferece acessibilidade, ela está diminuindo as barreiras, que é esse patrão nessa multiplicação. E daí, consequentemente, a gente pode deduzir que o nível de deficiência dessa pessoa está sendo diminuído também. E aí a gente consegue construir uma sociedade mais justa. Então, este conceito social da deficiência é importantíssimo, porque aí entra a empresa, aí entra o dia a dia, entra a sociedade. É dever da sociedade diminuir Sem barreiras. dúvidas. É. Olha, antes do Sérgio, deixa eu contar uma Marcelo, história para você, Sérgio. deixa eu te falar. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Deixa eu contar Ó, uma historinha rápida para não, eu só você, quero te porque dizer o seguinte: a gente vai fazer um vai rápido lá, intervalo. Eu sei que a gente está. O eu programa está espero. aqui numa.
né? Velocidade legal, entendeu? Ótimo, vocês estão ótimos aqui, maravilha. Mas a gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta. Eu te dou a palavra, né? Eu quero te fazer também uma outra pergunta, mas diante disso a gente volta e você explica aí, fala, dá a tua fala, depois da fala aqui que a doutora Viviane deu aqui pra gente. Olha, é um instante só. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta. Eu até cortei um pouco aqui a fala do Marcelo, né, no primeiro bloco, mas eu quero já dar continuidade na fala dele. Marcelo, eu sei, vou te passar a palavra, mas eu queria te dizer só uma coisa. Como o ser humano, numa adversidade, né, numa dificuldade, né, ele é capaz de dar a volta por cima, é impressionante. Você fala assim, é deficiente. Não. As pessoas com deficiência, elas têm... É uma coisa que não dá para você explicar. Ou qualquer ser humano, numa situação de dificuldade, como ele consegue superar isso. Estou errado, Marcelo? Não, perfeito, Sérgio. Pois é. Então, permita-me contar para você uma experiência incrível que eu estou tendo na minha vida agora, por trabalhar ao lado de pessoas com deficiência. Eu percebi que elas se superam, né? E a primeira impressão que eu tive, assim, ainda jovem executivo, com essa história de cotas, ainda alguns anos atrás, as empresas contratavam mais por causa de cotas, né? Contrataram uma jovem, né? O nome dela era Roberta, e ela tinha pouquíssima audição, mas ela lia lábios, ela conseguia se comunicar, assim, mas ela era surda, né? E aí, o pessoal não sabia bem onde ela colocava, eu falei, dá para mim, ela pode ser minha secretária? Pode. Nunca tive uma secretária Tão tão boa. boa quanto a Roberta. Pois é. Ela era atenta, ela cuidava da minha agenda, ela negociava com as pessoas. A única coisa que ela não fazia era usar o telefone. Apesar de que às vezes ela atendia o telefone, né? Ela sentia que o telefone estava tocando e ela atendia e falava: Olha, o Marcelo não tá, liga depois. A Olha única coisa que eu precisava que fazer era legal. atender o telefone, o resto tudo a Roberta Pra fazia. você ver, E um né? outro exemplo que eu acho muito interessante é um advogado que nós temos aqui, até colega da doutora Viviane aqui na nossa região, onde ele é deficiente visual. Você falou de superação, né? Eu fico imaginando, hoje você estudar direito, passar numa OAB, exercer sua profissão, tendo todos os recursos sensoriais, já é Já é difícil. complicado, Imagina para exatamente. uma pessoa que não enxerga. E Exato. ele tem uma frase, Sérgio, que eu guardo ela comigo, porque a gente tem que ser humano e entender que a vida ela é pesada às vezes, né? Ô, Ele fala assim, ó, Marcelo, eu sou cego o tempo todo. As pessoas me ajudam a atravessar a rua, elas me dão uma mão aqui ou ali, mas no caixa do supermercado eu sou uma pessoa comum. Lá eu tenho que pagar minha conta. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me tornar um profissional, eu tenho que ganhar o meu dinheiro porque eu vou precisar ir no supermercado. Então isso é superação. Olha que história, Sérgio. Uma secretária deficiente auditiva e um advogado deficiente visual. Não é bonito isso? E olha, imagina, né, doutora Viviane, hoje você passa, como disse o Marcelo, né, você passar numa prova da OAB não é brincadeira para uma pessoa que não tem deficiência, né, doutor? Imagina para um deficiente, a pessoa com deficiência. Ainda mais ele cego, né? Eu não me lembro se acho que é no Paraná, não sei se aqui em São Paulo tem também, mas é uma juíza até, um juiz, não lembro agora, que passou na magistratura, então, que é um concurso dificílimo para qualquer advogado, qualquer bacharel, quanto mais para uma pessoa que tem que ler a lei, né, todo o texto de lei, a lei seca, e estudar, e doutrina, né, não é só uma lei seca, mas doutrina, estudar a doutrina mais robusta, mais profunda para um concurso. Então, realmente, essas pessoas merecem todo o nosso respeito e a gente tem esse dever de promover a Claro. acessibilidade. Temos tanta tecnologia, né? Porque nós não temos livros eletrônicos, acesso a programas
A gente vive com o celular na nossa mão, por que a gente não vai desenvolvendo cada vez mais esses gadgets de tecnologia para promover a acessibilidade, né? Sem dúvida. Não é nem porque a gente é solidário agora, porque a lei manda a gente fazer, mas é importante que a gente tenha essa consciência. E me Mesmo permite fazer um porque gancho eu agora. sempre, Oi, desculpa, doutora. mesmo porque eu sempre digo, a gente fala da deficiência como se fosse uma coisa fora É, da gente. Você parte do conceito de deficiência como se fôssemos perfeitos, um corpo perfeito, uma mente com QI super elevado, mas a deficiência é uma questão de diversidade, o nosso corpo é diverso, cada um tem uma forma de pensar, a deficiência está sempre a um passo de nós, numa velhice, num Alzheimer, num acidente de carro. Então, promover a deficiência, se não for por solidariedade, que seja por um egoísmo, porque a deficiência faz parte da nossa vida, faz parte da diversidade humana e das condições da vida. sem E dúvida. permita-me fazer um gancho nessa conversa, doutora. A doutora citou tecnologia, né? Uhum. Uma das coisas que eu tenho amigos fazendo é treinar pessoas com deficiência para o trabalho remoto. Porque, assim, em alguns casos, a pessoa com deficiência também precisa de um apoio, ou ela tem uma estrutura específica em casa, ou às vezes uma asepsia em virtude de uma aplicação, uma medicação que ela tem que fazer, que torna um pouquinho mais difícil o transporte, ou ela estar em algum ambiente que seja um pouco mais inóspito, ou uma organização comum. Então, me dá a impressão que a tecnologia vai tornar ainda outras pessoas, ou melhor, vai tornar acessível o trabalho para outras pessoas que talvez ainda não chegavam. O que a doutora acha? Eu acho super importante. Eu acho que isso não exclui o fato de que o convívio social é importante para a pessoa com Sim, deficiência, né, Marcelo? Mas dar verdade. oportunidade para aquela pessoa que tem a questão, por exemplo, de asepsia ou por Uhum. uma outra circunstância tem a dificuldade de sair, é super importante, é muito bom. Outorga a ela autonomia dentro da casa dela, mas um emprego, um salário, autonomia, dignidade, né? Eu quero Legal. saber de vocês, pode ser o Marcelo, a doutora Viviane, enfim, quais são as leis e normas que garantem, né, os direitos da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, doutores? Olha, Sérgio, a gente tem a Convenção Internacional, que é uma lei de abrangência mundial. O Uhum. Brasil ratificou, ele assinou essa convenção, ele assumiu o compromisso de legislar para garantir os direitos da pessoa com deficiência, para que ela tenha autonomia, independência e que ela possa manifestar vontade, igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a gente tem essa convenção. Quando o Brasil assina essa convenção ela entra aqui no nosso ordenamento no topo, assim como do lado na nossa Constituição Federal. Eu estou falando bem simples aqui, Ah, porque para mostrar a importância uhum. dessa convenção internacional. Nós temos também a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela foi promulgada em 2015, em 6 de julho de 2015. Ela também prevê tudo o que nós estamos falando aqui, os direitos, todos os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, autonomia, direito ao lazer, transporte, cultura, esporte e trabalho, emprego, mercado de trabalho competitivo, habilitação profissional e reabilitação profissional, e temos a lei de cotas, que já é uma lei mais antiga. Mas, se a gente for falar qual é a lei mais importante que garante o trabalho da pessoa com deficiência, na minha opinião, é essa Lei Brasileira de Inclusão, porque nela estão todos os princípios que regem os direitos da pessoa com deficiência em todos os ramos, como eu falei, saúde, educação, transporte, lazer, cultura, esporte, emprego. Então, a LBI é o nosso marco legal, é a nossa lei mais importante que o Brasil tem em termos de garantir e proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Ô, Marcelo, quais são os critérios, vamos dizer, utilizados pelas agências, né, para selecionar, no caso aí, as vagas adequadas para a pessoa com deficiência, Marcelo? Você sabe, Sérgio, gostei muito de você ter feito essa pergunta, porque isso é uma coisa que está mudando, sabe? Antigamente, eu vou ser bem sincero com você, a doutora sabe disso, e é por isso que existem leis como essa nova, que está atribuindo um selo positivo para uma empresa que tem portadores de deficiência, porque antes a motivação era simplesmente cumprir com a cota. Então, nós estamos desesperados, estamos sofrendo né, uma
agora esqueci o nome lá, que o fiscal vem, não, a A fiscalização, desculpa. fiscalização. Ah. E precisamos encontrar pessoas e tal, contrata, depois a gente vê o que faz. Não, né? Não precisa isso. Hoje, você tem inclusive programas de treinamento, porque uma coisa é assim, ó, qualquer profissional que você contrata, né, para ele exercer bem a sua profissão, ele precisa ser treinado. Ele precisa ter um programa de inclusão, independente se ele tenha ou ele não tenha uma deficiência. Então, hoje o critério é um pouco diferente. A gente pensa do fim para o começo, né? Então, vamos supor, eu tenho uma vaga no atendimento. Eu não preciso direcionar aquela vaga do atendimento. Eu estou pegando o caso do atendimento porque a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Eu não preciso simplesmente direcionar aquela vaga de atendimento a uma pessoa sem deficiência. Não. Podemos procurar uma pessoa com algum tipo de deficiência em que a gente possa dar algum treinamento, por exemplo, numa ferramenta de chat, ou um treinamento para dar respostas adequadas ao consumidor. Enfim, conseguimos achar essa pessoa. Então, contrata ela, dá o treinamento e aí coloca ela para exercer a função, entendeu? Então, o critério não é mais necessariamente achar alguém pronto, mas entender aonde que nós podemos encaixar pessoas com deficiências, de acordo com a deficiência que ela tem, sem forçar, que nem nós falamos para vocês, porque Uhum. não adianta empurrar, porque isso estressa qualquer ser humano trabalhando sob pressão não aguenta, tendo ou não tendo deficiência. Então, a pessoa com deficiência, se você pressiona ela, ela não vai dar certo. Não, Então, imagina. pega uma vaga, uma posição de trabalho, treina a pessoa para aquilo, coloca para exercer a função. A partir do momento que uma pessoa com deficiência começa a ver que ela é produtiva, ela não está lá para cumprir cota. Ela é um ser humano cumprindo com a sua obrigação, com a sua missão, com o seu propósito. E ela é elogiada, às vezes até por pessoas de fora, um cliente, né? Enfim. E ela começa a ter amor próprio. E aí nós atingimos a missão. Não é o fato de tampar uma vaga de emprego, é o fato de tornar o ser humano alguém mais feliz, mais completo. É E por isso, dignidade, né, Marcelo? exatamente, os critérios estão mudando, não é uma questão assim de barreira, não. Tem que ter esses critérios, não. O que que nós podemos treinar para que a pessoa possa ser produtiva e feliz, porque dela vai fazer bem. Tá, vamos para o outro lado então, tá bom? Aí o Marcelo acabou de falar, doutora Viviane, da questão da empresa, né, de treinar as pessoas com deficiência, enfim. Agora eu quero saber se as empresas estão preparadas para receber, né, essas pessoas com deficiência, ou como é que é, elas precisam se adequarem para receber essas pessoas com deficiência? Eu tenho a sensação de que elas ainda não estão preparadas. O Marcelo provavelmente vai conseguir falar melhor Concordo. sobre isso. Mas é o que eu falei, as empresas têm o dever de promover esse ajuste na sua arquitetura, né? Adaptações razoáveis, então deixar um espaço para cadeira de roda, colocar uma tecnologia que a pessoa precise para ela poder trabalhar, instruir um RH para que o RH tenha essa sensibilidade para escolher, para oferecer a vaga para uma pessoa que queira aquela vaga, respeitando seus interesses, a sua vocação, a sua escolha. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar também as barreiras atitudinais, que as empresas ainda. Eu estou falando da empresa porque a empresa nada mais reflete do que a própria sociedade, né? Temos ainda preconceitos quando vemos pessoas com deficiência. Eu falo, me incluo aqui porque é um preconceito estrutural, um estigma que foi construído ao longo da vida. Então, eu acho que ainda temos algumas barreiras a serem enfrentadas. Atitude, arquitetura, transporte, a pessoa precisa chegar até o trabalho. Ela tem que ter um transporte acessível, ela tem que ter um ônibus que desça ali para Sim, poder embarcar. acessibilidade, Então, você né? não adianta, Sim, não adianta oferecer emprego se ela não consegue pois chegar ao é. emprego. Então, ainda temos uma série de barreiras a serem enfrentadas, né? Eu espero que consigamos. E aí, Marcelo? E isso é em todos os lados, né? Veja, por exemplo, que dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente tem uma mãe que tem uma filhinha com autismo. E o quanto isso está fazendo bem para essa casa. Oh, O fato não é só cumprir com a legislação e ter acessibilidade, etc., mas criar uma cultura corporativa de acolhimento à pessoa com deficiência. Quando nós temos isso, as coisas fluem bem. E aí eu queria lembrar dos pais que têm filhos com algum tipo de deficiência.
esses pais merecem um cuidado especial. Às vezes, por exemplo, como aconteceu aí alguns dias atrás, né, uma mãe aqui que trabalha junto comigo, que a filhinha tem autismo, ela falou assim, chefe, não estou bem, quero ir para casa. Eu falei, vai, cuida lá da sua filhinha, Claro. fica bem hoje, né? Amanhã você é bem produtiva, né? Então, quando nós temos assim os pais envolvidos, e isso hoje em dia, antigamente parece que a deficiência era um pouco mais escondida e hoje ela é um pouco mais Uhum. transparente, e as pessoas vão conhecendo como é que funciona a vida dessas pessoas, etc., vai se criando uma cultura de acolhimento. E aí nós não temos ainda, né? Mas se tiver alguma pessoa com autismo procurando emprego, chama, chama porque a gente está procurando, né? Mas se tiver alguma pessoa com autismo que venha trabalhar aqui conosco, ela vai ser bem recebida, porque já existe uma cultura que está esperando alguém é, que tem essa característica, né? Eu estou escrevendo um livro, meu segundo livro agora, e eu escolhi uma pessoa que tem síndrome de Down, que é o João Vitor de Paiva, talvez vocês Eu conheçam, né? conheço. Conhece, queridinho demais, né? Ele vai escrever o prefácio do meu livro. Vocês não têm ideia de como eu estou me sentindo honrado e orgulhoso de ter esse amigo, né, escrevendo ali o prefácio do meu livro. Então, o que que eu acho, Sérgio? Sim, a legislação vai obrigar a questão motora, física, acesso, tecnologia, mas tem um passo a mais, que é criar uma cultura de acolhimento à diversidade, que vai permitir com que essas pessoas possam se sentir tranquilas, normais e produtivas. É. Doutora, vamos falar um pouco da questão da CLT, né? De direitos. Ah, vamos lá. Pessoas normais, eu digo normal que eu falo, todos nós somos É. normais, mas uma pessoa sem Pessoas sem deficiência. Não, deficiência. normal que eu falo assim no bom sentido, normal, sem deficiência, né? Que a gente quer falar. É. Elas têm o mesmo direito da pessoa, né, que não tem deficiência em termos de CLT. Eu queria que a senhora falasse dos direitos, então, no caso, né, que as pessoas com deficiência têm. Quais são os direitos dela? Olha, agora você me pegou um pouco porque a área trabalhista não é muito a minha área, mas as pessoas com deficiência elas têm direito aos mesmos as Ah, mesmas sim. As garantias que mesmas uma garantias de pessoa uma sem pessoa deficiência sem tem. deficiência. Isso. É. O que acontece é que os cuidadores, os pais, as pessoas que cuidam, que têm filhos com deficiência, eles têm direito, o STF reconheceu o direito à diminuição na jornada de trabalho do servidor público. Uhum. Então, não é propriamente aqui um direito da pessoa com deficiência, mas do seu cuidador, que tem direito a uma diminuição na jornada, quando ele é um servidor público. Então, é, é isso. Mas, assim, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante, ela garante que o ambiente de trabalho seja um ambiente inclusivo. Então, se a gente pensar no ambiente de trabalho, essas garantias que a pessoa com deficiência tem, ela vai ter o direito de exigir do empregador dela um ambiente inclusivo, com fornecimento dessa tecnologia, de arquitetura e tudo mais, né? Como ela tem o direito de exigir do poder público, por exemplo, que ela vá ao Museu do Ipiranga e que haja acessibilidade e inclusão lá. Então, ela tem esse direito de exigir isso no ambiente sem preconceitos e tudo mais. Eu não acho que a gente, eu pessoalmente, como advogada, eu acho que a coerção da lei, né, que é essa obrigação da lei, ela é importante. Mas, como diz o Marcelo, para a gente criar uma cultura de acolhimento e de contemplação da própria diversidade humana, Uhum. a gente precisa mais do que isso, né? A gente precisa entender que a deficiência e que isso não é só um dever, é a projeção mesmo dessa dignidade humana. É você saber que todos nós podemos passar por uma situação de deficiência, que não existem corpos perfeitos, corpos normais, enfim, e que a deficiência está sempre nos rondando de alguma forma. Tá, e o papel, no caso do Estado, né, no caso da proteção aos direitos, né, da pessoa com deficiência? O papel do Estado. O Estado, assim como as entidades privadas, ele tem os mesmos deveres. Se vocês pegarem a LBI, vocês vão ver que as entidades públicas
e privadas. Então, as instituições públicas também têm o dever de promover contratação, promover ambiente acessível, promover a tecnologia assistiva, promover adaptação razoável, não discriminar, diminuir barreiras atitudinais, tudo. Então, todos os deveres contemplados na lei, previstos na lei, eles também são estendidos ao Estado. Inclusive, por exemplo, nos poderes. Acesso ao Poder Judiciário, acesso no processo judicial. A pessoa com deficiência ela tem preferência na tramitação do processo. Então, uma pessoa com autismo, outro dia eu tive uma ação de execução de alimentos, quem estava executando era um jovem, uma criança, um adolescente, com autismo, eu tenho preferência no processo. A pessoa com deficiência, ela tem preferência no recebimento de imposto de renda. Então, todos os deveres também incluem as entidades estatais. Isso é importante que haja destaque, porque a gente está falando só de empresa aqui, parece que é só empresa privada, mas as públicas também têm o mesmo dever. Marcelo, eu queria saber quais são as principais dificuldades que as agências encontram na contratação de pessoas com deficiência, Marcelo. Ainda é a questão motora, sabe? Porque, por exemplo, assim, de repente, a empresa está situada num local onde é muito difícil o deficiente ter acesso. Ônibus, sabe, carro, Uber, etc. Então, às vezes você acha pessoas qualificadas, mas você não consegue contratar porque não existe viabilidade técnica, logística para aquilo, né? Então, eu vejo assim que diferente das outras pessoas que talvez tenham alguma facilidade maior de locomoção, para a pessoa com deficiência trabalhar perto da sua Sim. casa é muito necessário, Mas aí né? as Por empresas diversos. também, Marcelo, desculpa te interromper, mas já interrompendo, Então, tá. elas também alegam, pelo lado das empresas, dificuldades em alocar pessoas com deficiência. As empresas também podem alegar isso? Se elas têm, por exemplo, uma cota lá de 2% Sim, numa empresa de 100 pessoas até 200. Tá, o que seja, não interessa a quantidade. Mas elas podem alegar, no caso, que elas não estão preparadas para receber essas pessoas? ó, elas têm que fazer todo o esforço necessário para contratar. E como nós sabemos, se faltar, claro, não vai se fabricar pessoas Sim, com entendi. deficiência para suprir uma vaga, mas existem pessoas com deficiências desempregadas, entendeu? Então, é, essa alegação ela não cabe se a empresa não fez todo o esforço necessário para encontrar alguém. Então, se existe uma pessoa com deficiência, ela deveria estar empregada trabalhando dentro de uma organização. Mas, às vezes, como eu falei para você, a limitação ela é maior do que a empresa, né? Ela pode ser numa questão de distância. A gente está falando aqui de São Paulo, né? Grandes capitais, etc. Mas existem pessoas com deficiência em todos os lugares. E existem lugares do Brasil que para você conseguir chegar na escola, você tem que ir de trator, né? Nós estamos falando de um país que ele é diverso. Um país que tem áreas muito ricas e Não. muito pobres. Um país que tem estrada e não tem estrada. Um país, enfim. Agora imagine isso, né, numa uma usina no interior do Brasil de repente agora precisa contratar pessoas com deficiências. Então existe um problema técnico que precisa ser resolvido, mas se houver a união, e aí voltando para a doutora Viviane lá, do Estado, da iniciativa privada e de pessoas bem dispostas, a gente consegue vencer essas barreiras. É. A Oi, doutora. acessibilidade, Sérgio, Oi. Marcelo, né, ela é a espinha dorsal da lei. É com a acessibilidade que a gente promove os outros direitos. Claro. É com a acessibilidade que ela chega ao trabalho, vai à quadra esportiva, vai à cultura, enfim, ela exerce todos os seus direitos. Então, a acessibilidade é o que garante à pessoa com deficiência toda de dignidade e o próprio exercício dos seus direitos. Agora, a gente está chegando já ao final, infelizmente, do programa. Eu queria, viu, doutora Viviane, que a senhora me falasse, no caso aqui, como denunciar, né, casos, inclusive, de violação de direitos da pessoa com deficiência. Olha, nem sempre as cidades têm os conselhos, né? Se a cidade, a marca tiver algum conselho, ela pode denunciar no conselho da pessoa com deficiência, no conselho municipal, no conselho estadual,
ou ela pode também comparecer ao Ministério Público e denunciar algum tipo de violação aos seus direitos, ou o Ministério Público do Trabalho, se a relação for uma relação relacionada a essa relação de emprego, ou procurar um advogado, ou procurar um defensor público. É importante que as pessoas façam as suas denúncias. Mais uma vez, eu não acho que a coerção criminal, que isso mude uma sociedade. Eu acho que é a cultura por ela mesma que faz uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Mas a gente tem a lei precisa ser cumprida. Ela determina que as empresas promovam a acessibilidade, a dignidade da pessoa humana sob pena de discriminação. A gente vê ainda muitos atos de discriminação e esses atos precisam ser denunciados para que as medidas sejam tomadas. Perfeito. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu passo a palavra agora ao Marcelo. Você quer deixar algum recado? Obrigado, imagina. Marcelo. Acho que o recado que eu deixo, e a doutora Viviane, espero que concorde comigo nesse ponto, é que nós estamos melhores do que há 10, ou 15, ou 20 anos atrás, né? Graças a Deus, a sociedade tem acordado, né? E não é só o poder legislativo, mas também muitas empresas. A gente sabe que tem gente que não compra ideia, que tem gente que exerce preconceito, que tem gente que precisa ser denunciado, mas também parece que está surgindo no coração de muitos humanos, né? Aquele lado humanitário e gentil que existe, e grandes corporações, inclusive mundiais, multinacionais, empresas brasileiras, empresários, né? Estão se esforçando com o poder que tem, aonde o braço alcança, para ajudar a pessoa com deficiência, quebrando o preconceito, entendendo que elas podem fazer parte da sociedade, qual aluno, qual professor, qual membro de uma associação, qual profissional. Então, que bom que esses passos estão sendo dados aqui no estado de São Paulo, que bom que esses passos estão sendo dados em diversas outras cidades do Brasil, e eu espero, né, essa é uma esperança do coração aqui, que daqui a 5 anos a gente possa lembrar dessa nossa conversa e falar assim, puxa, olha, continuou melhorando e agora nós estamos numa situação ainda melhor do que lá no passado, porque Vai a pessoa com acontecer, com deficiência certeza. Vai tem estar melhor direito à ainda. dignidade. Vai estar melhor. E vou dizer, né, terminar com essa frase, o povo solidário é o nosso brasileiro, né? Isso não tenha dúvidas, né? Adora ajudar as pessoas, isso é muito bom. Doutora Viviane, muito obrigado mais uma vez a sua participação. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só complementar, Sérgio. Pode sim. Quando a gente fala pessoa com deficiência, é importante porque o pessoa vem em primeiro lugar. Então, dar o direito dela ser quem ela é. Acho que é isso. É isso aí. Obrigado aos dois e até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Sérgio. Valeu, Viviane. Obrigada, Marcelo. Tchau, Obrigado a vocês. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro.